Deus os abençoe. Nós estamos iniciando com esta primeira meditação o nosso retiro quaresmal do ano da graça de 2021. Eu sou o Padre Marcos Vinícius Brito de Macedo, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e agradeço a este formidável apostolado in veritatem por permitir que façamos estes 40 dias de percurso quaresmal como um caminho fecundo de graças, de escuta da Palavra de Deus, um caminho repleto de emoções do Espírito Santo para suscitar em nós uma verdadeira conversão. Nós teremos diariamente, meus queridos irmãos, um vídeo com um comentário do Evangelho do dia, ao mesmo tempo, uma pequena meditação vinculada à espiritualidade desse tempo de preparação imediata à Páscoa Santa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, deixarei aos senhores uma passagem bíblica com um subsídio para, assim, formularem um ato de contrição e um verdadeiro exame de consciência para bem realizarmos a nossa confissão para o tempo da Páscoa, para vivenciarmos a vitória de Cristo na sua ressurreição. Quero convidá-los à oração neste nosso primeiro encontro do Retiro de Quaresma, desejando a todos, nesta quarta-feira de cinzas, que recebemos ou receberemos esta imposição das cinzas, que não é somente um símbolo externo, mas principalmente um símbolo externo que nos leva interiormente a recordar que, através das cinzas impostas, somos todos convidados a uma conversão de vida, a permitir que, tal como as cinzas, que são um fruto da combustão de algo que foi contaminado, foi alcançado pelo fogo, nós também sejamos alcançados, atingidos pelo fogo do amor de Deus, pela presença do Espírito Santo, a fim de queimar e levar ao pó em nós o que nos afasta da graça de Deus, e ao mesmo tempo de inflamar o que já obtemos de virtudes e, com certeza, devemos não somente guardar em nossa alma, mas compartilhar com todos, para assim alicerçarmos a luta pela santidade como uma vivência diária do nosso batismo e, desta forma, mostrarmos o quanto é viável e, ao mesmo tempo, tangível a comunhão dos santos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, entregamos ao seu coração e diante de sua santa face, queremos pedir graças, frutos para este nosso retiro quaresmal. Um caminho que nos predispomos, Senhor, a fazer de mãos dadas com a sua misericórdia. Amparados por sua Santíssima Mãe. Neste ano de São José, o bom e doce Jesus, amado de nossa alma,
pedimos que seu Pai adotivo também nos inspire a propósitos de santidade, a uma vida nova, a um amor renovado a Deus sobre todas as coisas. E especialmente solicitamos, conjuramos aos céus, Senhor, o aumento de nossa fé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Evangelho deste dia, meus amados irmãos, retirado do capítulo 6 de São Mateus, nos falará sobre a importância da oração, do jejum e da caridade, assim retratado como esmola. Leio alguns fragmentos aos senhores para melhor meditarmos e assim vivenciar esta quarta-feira de cinzas, ruminando também a palavra de Deus. Diz nosso Senhor: por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Quando orardes, continua nosso Senhor no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que hoje escutamos na Santa Missa. Não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu Pai, que está lá no segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu Pai, que está lá no segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Meus amados irmãos no Senhor, é importantíssimo nesse dia da quarta-feira de cinza nós meditarmos sobre o sentido do jejum. Sabemos perfeitamente, pela lei canônica, que nós, católicos, estamos impelidos, obrigados ao jejum e abstinência a partir dos 18 anos de idade até os 60 anos. Após esta idade dos 60 e antes dos 18 anos, nós somos então liberados dessa obrigatoriedade
Mas nem por causa disso devemos deixar de recomendar tantos tipos de jejuns, que não significa a modalidade que a Igreja nos ensina, que é somente fazer uma refeição completa durante este dia da quarta-feira de cinzas e que depois nos recomendará novamente na Sexta-feira Santa. Também sempre é válido recordar a abstinência de carne, sobretudo às sextas-feiras da Quaresma, como a Igreja nos solicita, nos ensina, nos ajuda a meditar através dessa abstinência da carne na quarta-feira de cinzas, na Sexta-feira Santa, mas também às sextas-feiras do tempo quaresmal, para melhor meditarmos a paixão de Cristo, para através deste sacrifício unirmos essa nossa abstinência à paixão do Senhor. Então, fica aqui o lembrete do como nós realmente somos então convidados a essas práticas que envolvem a figura, o sentido do jejum. Mas, vejamos, o sentido do jejum, evidentemente, que ele está fundado nessa retirada, nesse grande momento que Nosso Senhor vai ao deserto para jejuar. Evidentemente que aprendemos com Jesus o sentido do jejum. Não foi ele que o inventou, já na Sagrada Escritura, antes de receber as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés jejuou. Também podemos recordar Elias, que antes de encontrar-se com Deus, de ter o seu diálogo com Deus, também assim o fez. Mas aprender o jejum de nosso Senhor Jesus Cristo, inspirado em sua vida, em sua prática, nos ajuda a perceber que o jejum não está isolado da oração e da caridade, como nós escutamos agora neste evangelho retirado do capítulo 6 de São Mateus. Nos ajuda muito um pensamento de São João Crisólogo, do sermão número 43. Assim digo aos senhores: o jejum é a alma da oração, e a misericórdia é a vida do jejum. Repito, o jejum é a alma da oração, e a misericórdia é a vida do jejum. Quem reza, que jejue. Quem jejua, que se compadeça. O jejum, meus queridos amigos, sempre deve levar a todos nós ao crescimento da prática, da vivência, da misericórdia em nossa vida, especialmente em nosso coração. Caso contrário, o jejum, ele perde o seu sentido e, sobretudo, a sua importância, a sua finalidade. Qual é o fim do jejum? Se repercute, se tem um fruto concreto que é a misericórdia, o fim do jejum é alimentar-nos de Deus. Cristo, ele se preparou indo ao deserto, diz-nos o evangelista, levado pelo Espírito para acolher a vontade de Deus. O jejum nos permite melhor alimentarmos-nos de Deus. Escutar a sua palavra, alimentarmos-nos da palavra de Deus. É muito bela a oportunidade que a Igreja nos oferece de iniciar a Santa Quaresma, esse retiro de 40 dias, este percurso tão fecundo, um itinerário de leveza, paz, alegria, nada fúnebre, nada
sombrio. Ao contrário, nosso Senhor Jesus Cristo deixa muito claro na Sagrada Escritura. Recordo aos senhores: não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Que a sua mortificação não mortifique a ninguém. O jejum contribui a essa unidade interior, meus amados irmãos, do nosso corpo com a alma. Estamos constituídos de corpo e alma. Mas tanto o pecado original como os nossos pecados pessoais, muitas vezes, geram hostilidade entre ambos. E realmente o jejum, a caridade e a vida de oração produzem esse controle na nossa natureza e, principalmente, no autodomínio. Quaresma é um tempo para aprendermos, exercitarmos o autodomínio de nossas paixões. E esse controle interior, esse autodomínio das nossas paixões, que muitas das vezes geram essa desordem entre corpo e alma, ou seja, impedindo essa vivência da unidade interior, desconfiguram o que Deus assim deseja, que é a liberdade do nosso coração. Meus queridos, eu trouxe hoje para os senhores alguns conselhos de lutas diárias contra o diabo, contra o maligno e as insídias do mal, a fim de que nesses 40 dias de retiro quaresmal, nós também possamos nos fortalecer, robustecer a alma em virtudes, mas também em práticas espirituais, a fim de que esses anjos caídos, que nos tentam separar de Deus, que se rebelaram contra Deus, não obtenham da nossa parte nenhuma associação, nenhuma deliberação para com o desejo que possuem, ou seja, de que estejamos dando as costas a Deus, impedidos de viver a sua graça e, sobretudo, de usufruir de seu amor incondicional por todos e cada um de nós. Quaresma, um tempo que somos convidados a viver centrados, não sair do eixo, um tempo que nos leva ao equilíbrio e, especialmente, nessa introspecção, neste crescer para dentro, saber que as raízes estão para o céu e os frutos para a sua casa, a sua comunidade, os frutos para o seu trabalho, para a vocação ao qual o Senhor lhe chamou e deseja vê-lo santo. Um primeiro conselho que gostaria de deixar aos senhores é esse manter-se longe do mal, que poderíamos também traduzir como uma aversão ao pecado. Não supõe, meus queridos, unicamente uma decisão, mas um pedir ao Espírito Santo que nos ajude a um convencimento, não simplesmente racional, mas, sobretudo, no coração, do quanto o pecado é inimigo da nossa felicidade. Entendam bem, não é somente resistir, mas é ter uma aversão ao pecado. Precisamos, nesse retiro de 40 dias, ter, por diversas vezes, atos de contrição, mediante a escuta das meditações, a leitura das passagens bíblicas que deixarei aos senhores, pedindo perdão, anotando os pecados, para assim procurarmos o sacramento da reconciliação e prepararmos-nos
com afinco para vivenciar piedosamente a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Todo ato de contrição que surge desse desejo de manter-se longe do mal e dessa aversão ao pecado tem uma dupla face. A primeira face do ato de contrição é perceber que há em nós sempre muitas coisas que ofendem ao coração de Deus. Porém, eu só percebo essa ofensa quando sei que ofender ao coração de meu pai é uma gravidade. Um filho não pode ofender o coração de seu pai. Também, o outro lado da moeda de um ato de contrição bem feito, através de um retiro da vivência de um caminho de encontro com a misericórdia de Deus, é perguntar ao nosso coração, à nossa alma, até que ponto as ofensas que o meu pecado ou que os meus pecados cometem contra Deus não estão danificando a minha vida. Não me fazem perder a dignidade. Perder a dignidade, essencialmente, é deixarmos-nos impedidos de amar com maturidade. Meus amigos, a aversão ao pecado nos faz também fugir das situações de pecado. E assim, um outro conselho nos faz recordar o que o Papa Francisco tem repetido em muitas homilias: não falar diretamente com o mal. O Papa tem repetido uma frase em muitas homilias, discursos: com o diabo não se dialoga. O que o Santo Padre quer assim dizer? Que nós não devemos negociar com a tentação. Ele nos chama, o Santo Padre, a atenção às respostas em que nosso Senhor Jesus Cristo deu ao diabo no momento em que este tentou ao Senhor no deserto. O Senhor, ele era taxativo, ele cortava pela raiz. Muitas vezes, infelizmente, nós entramos em diálogo com o mal. Mas, diante da nossa soberba, a resposta deve ser a humildade. Perante as nossas avarezas, nossa resposta deve ser a generosidade. O Senhor nos convida, diante da nossa luxúria, a uma vida de castidade. Perante a nossa ira, o Espírito quer nos levar a uma maior paciência. Quantas vezes a preguiça não bate à porta da nossa história e nosso Senhor nos pede diligência. Mas algumas vezes, sabe quando entramos em diálogo com o mal? Sorrateiramente, quando optamos por um ponto intermediário. Por exemplo, ao invés de soberba ou humildade, um pouco de amor próprio desordenado. Talvez não somos filhos ou amigos da avareza e nem aliados da generosidade, mas permitimos uma sã, entre aspas, ambição. Não somos escravos da luxúria, também nem tanto conseguimos viver a castidade, então pretendemos a um ponto intermediário de uma naturalidade sensual. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. Muitos dizem que entre a ira e a paciência existe um ponto intermediário que é sempre justificar-se através de um caráter espontâneo e autêntico. Espontaneidade e autenticidade não dissimulam o nosso caráter para a ira ou uma laxa paciência. É muito importante que
ao fazermos os nossos atos de contrição, mediante o aprofundamento da leitura da Palavra de Deus e o auxílio do nosso retiro espiritual, não nos isolemos. O isolamento, que é fruto da autossuficiência, São João Crisóstomo já nos dirá que é a maneira com a qual o demônio utiliza para fazer com que as almas eleitas por Deus se percam. É como, nada mais nada menos, uma fera gerasse uma divisão no rebanho. E assim todas as ovelhas se dispersassem. E aquela, talvez mais distraída, ou, quiçá, com certa pretensão, ou presumida de que nada lhe aconteceria, ficasse lenta e não se colocasse a sair rapidamente do perigo em que estava se colocando mediante o contato com a fera. E nos dirá São João Crisóstomo: diante da fera, essa ovelha mais lenta, pretensiosa no seu pensamento de ir num ritmo próprio. Quantas vezes nós queremos caminhar ao nosso ritmo e esquecemos dos compassos de Deus e do tempo do Espírito Santo, que nos pede já conversão e santidade. Todos temos muito o que mudar e o que nos converter. E dirá São João Crisóstomo nessa metáfora: a fera ataca logo a presa, a ovelha, pelo pescoço e a impede, então, de ter força para emitir sons, pedindo assim ajuda. Todo retiro quaresmal deve nos ajudar não somente a aprofundar o nosso amor à Palavra de Deus, mas a escutar melhor a Deus para pedir ajuda, não isolarmos-nos e dessa forma vencermos todos os demônios mudos, porque quando rezamos, Deus nos fala, e quando Deus nos fala, nós conseguimos ouvir e ver muitos problemas a serem resolvidos. E diante dos problemas, sempre devemos pedir ajuda, especialmente aos problemas do nosso coração e da nossa alma. Há tantas situações de pecado não resolvidos. Gostaria de chamar a atenção para mais um conselho: como é importante ter vida sacramental. Escutava certa vez um sacerdote exorcista que o maior exorcismo é viver em estado de graça. Os sacramentos, meus amados, nos permitem a viver blindados, a viver em graça de Deus. Não esqueçam que a vida em estado de graça nos leva realmente a fazer com que a luta pela santidade seja harmônica. Custa, mas ao mesmo tempo ela não é desperdiçada com futilidades e frivolidades. Cuidado! Muitas vezes podemos estar dedicados às coisas de Deus, sem viver as coisas de Deus. É importante dedicar-se às coisas de Deus, abraçando como vida as coisas do próprio Deus. E por fim, quero deixar para os senhores um último conselho: como é necessário pedir ajuda a Cristo na oração desses 40 dias de retiro quaresmal. Recordem que o Senhor nos deixou nas petições do Pai Nosso 2 exemplares pedidos para rogarmos ao Pai das misericórdias: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, do maligno. Peçamos com fé o dom de Cristo, o dom da oração de Cristo nesses 40 dias, para vencer o mal
como ele nos ensinou, para vencer o mal dentro do nosso coração. Eu quero pedir a todos os senhores que não deixem a cada dia de, ao rezar, fazendo esse exame de consciência, vivenciando a Quaresma como esse encontro com Deus e encontro consigo, de invocar bênçãos para o seu lar. Que a sua casa seja um ambiente onde reine o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quero deixar como um dever de casa uma indicação, a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Vamos começar a Quaresma nessa quarta-feira de cinzas, confrontando-nos com o ter, o poder e o prazer. Termino esse nosso primeiro dia do retiro lendo uma parte, um fragmento de uma oração muito querida, atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija. Vossa justiça me contenha. Vossa clemência me console. Vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom início de tempo quaresmal. Até amanhã, na nossa segunda meditação do Retiro de Quaresma de 2021, no Apostolato in Veritatem.